Muito bem. O dia hoje foi abençoado, né? A obra do Espírito é essa. Cada dia uma palavra nova, cada dia, né? Uma bênção. E nós vamos viver esse momento que o mundo está vivendo, sabendo das dificuldades que estão em nossa volta. Nós vamos vencer. A igreja é vitoriosa. Somos poucos, mas estamos no caminho. Na luta, nessa batalha. As mensagens às vezes são mensagens um pouco, não é? Fortes, não podemos dizer pesadas, porque não há peso, nem cobrança. Mas é isso que nós precisamos. O momento é de decisão. Estamos partindo. Estamos partindo. A igreja está indo embora, vai embora. Tudo que precisava para ela viver seus últimos dias está aí. Falando nisso hoje de manhã, e agora nós vamos ver o seguinte. Esse momento é um momento especial que nós temos que vigiar. Toda preocupação hoje é essa, é não sermos pegos em falta. E isso é muito fácil. A gente sai, nós todos, as pessoas saem facilmente do rumo, do caminho, em segundos. Assim se perde o amor, se perde a felicidade, se perde os amigos, é desse jeito, um momento. E principalmente a vida eterna. Somos muito fracos. O homem pensa que ele é forte, mas ele é muito fraco, somos muito fracos. Nos vemos aqui falando, dizendo, mas temos os nossos momentos de lágrimas. E às vezes eles são mais do que o nosso sorriso, do que a nossa aparência, não é verdade? Mas queremos chorar de gozo e de paz, de felicidade, de saber que o nosso Deus cuida de nós, que nós somos isso que somos, mas alguém que está olhando para nós, e que nós temos um fim, e um fim que nos espera glorioso, está nas mãos do Senhor. Nosso assunto é sobre a igreja vitoriosa. Nós vamos observar rapidamente dois aspectos que são muito importantes. Em todas as épocas, o projeto de Deus teve suas objeções, seus inimigos. Vamos aqui. Todos já conhecem um pouco dessa história. Israel deixou de ouvir a voz dos profetas, foi ouvir a voz dos filósofos. Quando veio o período chamado interbíblico, foi 400 anos antes de Cristo. Isso é um número, isso é uma data, isso vamos dizer, uma marca que não diz perfeitamente esse quadro. Pois é, elas dizem assim: a igreja, Israel deixou de ouvir a voz do Senhor nesse período chamado interbíblico. Os profetas pararam de falar 400 anos antes de Jesus. Não, bem antes os profetas falavam, mas o povo não ouvia. Nós sempre nos referimos a Israel como o grande problema de Deus. Não, o grande problema para Deus não existe. Para o seu projeto, Israel falhou, mas quem falhou mais no projeto foi a igreja. É isso que nós temos que ver. Quando Israel deixou de ouvir a voz dos profetas, ela ouviu a voz dos homens, a voz dos religiosos, a voz do povo, daquilo que o povo queria. Só isso. Deus tinha preparado tudo para Israel: terra, templo, cidade, gerações, mas ninguém queria ouvir a voz do Senhor. E assim, os profetas pararam de falar, falou Sócrates, Platão,
Aristóteles e todos aqueles filósofos que vieram e tomaram o lugar daquilo que devia ser a revelação, tomaram lugar para a razão. Não ouviu? Quando Israel passou a ouvir a razão, apostatou, porque ficou igual aos povos que estavam em volta. Meus irmãos, essa é a situação da igreja. É aquilo que foi falado hoje. O cristianismo está ouvindo os povos em volta. É a apostasia que está aí. E nós aqui não podemos ouvir aquilo que está em nossa volta. É preciso entender da nossa necessidade. Ao aspecto profético sendo falado, nós temos que levar em conta isso. Mas vejam só, quando você fala em filosofia, especialmente, você vai ver que a filosofia permeou toda luta que foi travada entre o homem e Deus. O homem entendeu que ele sabe mais do que Deus, e ele não entendeu que ele vive um sopro, que a vida é um sopro. Ele não entendeu que ele é absolutamente nada. Então os outros que colocam ele numa posição, você agora é isso aqui, pronto, acabou. Ele é rei, ele é aquilo. O governo, o mundo precisa de governo, precisa de reis, precisa de polícia, precisa de juízo, precisa de advogado, precisa de todo mundo. Agora, as pessoas têm que entender que há uma soberania que governa todas as coisas, porque aquele que criou todas as coisas é o único que pode dar rumo àquilo que ele criou. Não adianta eu dizer que isso aqui foi criado por mim e eu não dou rumo a isso que está aqui. Eu não dou sequência a isso que está aqui. Não, Deus, quando criou todas aquilo que ele pode dirigir e governar, e muito bem. E ele sabe o destino de cada um. Porque quando ele criou com uma finalidade. E ele tem aquilo que ele mesmo preparou para o homem. Mas o homem tem seus recursos. Ele quer ultrapassar esse recurso. E nós vamos ver que a luta foi contra, na verdade, a fé. A luta do homem. Ele mesmo quis fazer a sua própria religião. Isso, o paganismo viveu disso, o judaísmo viveu disso, e o cristianismo a mesma coisa. Esse é o grande problema. E nós estamos nesse grande dilema, sabendo que temos que enfrentar aquilo que é o mundo da razão. O mundo de hoje é o mundo da razão que sempre foi, mas cada vez mais evidente esse aspecto da razão. As pessoas querem ser cultas, inteligentes, pessoas notáveis. Eles mesmos dizem assim: olha, eu sou uma pessoa muito inteligente. Eles gostam disso. E nós vemos que as pessoas muito inteligentes nunca disseram isso a ninguém. Quem é inteligente nunca diz isso que é inteligente. Pode observar, não existe isso. Mas o que não é, ele quer aparecer. Ele quer dizer que ele é uma pessoa única na história. A fé teve seus desvios. Então nós vamos ver o desvio agora para nós. Deixa Israel para lá. Vamos aqui para a igreja primitiva. Como foi que a fé foi desviada na igreja primitiva? Então nós tivemos o quê? A igreja apostólica. Depois vieram aqueles que eram chamados patristas, depois foram chamados patrícios porque eles foram designados como pais da igreja. Ora, pais da igreja não existe isso. Então, como pais da igreja, eles deixaram a doutrina da igreja e criaram outras doutrinas. Quando os grandes movimentos da igreja chamada cristã, do cristianismo, que saiu do cristianismo, ele tinha a sua base nos patristas, nos filósofos pagãos e na Bíblia. Então, o que os patristas falavam? Nada a ver com a Bíblia. Os patristas falavam aquilo que era do interesse da religião.
quando o cristianismo se desviou, que deixou as 4 grandes doutrinas que nós já conhecemos, que foram as doutrinas da Reforma, ela teve que seguir o seu destino, criando as suas próprias doutrinas. Aí nós vamos encontrar um ensino completamente diferente da palavra. A partir de 312, então até 312, a igreja, suas lutas, a igreja apostólica com seu ensino, perseguição. 312 veio de Milão, e agora a igreja sai daquele tempo que a igreja, podemos dizer, do governo, sai desse período e vai entrar para o período medieval. O período medieval começa em 400 e poucos, por aí assim, e o que entra dentro, definitivamente, na vida da igreja? Filosofia. Agostinho sai de lá, era filósofo, e joga dentro da igreja a filosofia. O que ele queria dizer? Ele dizia o seguinte, que o cristianismo estava certo. E por você ter a certeza de que o cristianismo estava certo, você tinha que conhecer filosofia. Porque pela filosofia que você ia conhecer o cristianismo. Filosofia é razão. Depois veio Tomás de Aquino, 1225. Tomás de Aquino. Então, tomismo. O que dizia Tomás de Aquino? A mesma coisa. Então, era baseada, o ensino de Tomás de Aquino era o mesmo de Agostinho. Só que o Agostinho era platônico e o de Tomás de Aquino era aristotélico, quer dizer, eram bases filosóficas diferentes, mas entra na vida da igreja também, do cristianismo. Tudo muda. Lutero vem, a igreja agora da Reforma. Se olha, a filosofia é a prostituta do cristianismo. Isso não pode ser. E ele era professor de filosofia na igreja católica. Então ele estava dizendo. Aí você pergunta, e eu quero voltar aqui e fazer a pergunta: filosofia é pecado? Não, filosofia não é pecado. Ser filósofo é pecado? Não, ser filósofo é pecado. O que tem que se entender é que filosofia não leva o homem à eternidade. Só isso. Filosofia é a razão para te deixar aqui no mundo cheio de razão. E aí você começa a explicar as razões que a razão desconhece, né? Conhece-te a ti mesmo. Essas tolices que todo mundo, entendeu? Então, raciocina, diz qualquer bobagem, então é filosofia. Mas olha, não nos preocupa isso. Não devia nos preocupar, mas o que está acontecendo hoje? O mundo está caminhando cada vez mais para a razão. E a razão vai buscar todos os seus recursos na filosofia, porque a filosofia é a parte de tudo, inclusive a teologia. Então vamos lá, teologia é aquilo que você quer falar a respeito de Deus, e hoje não existe teologia sem filosofia, porque quem diz como funciona a teologia é a filosofia. Não existe curso nenhum de teologia que não tenha filosofia. Por quê? Porque a fé desapareceu, aquela fé que as pessoas recebem como dom de Deus, e você cria uma fé racional. Então eu crio uma fé racional onde não preciso do Espírito Santo. A teologia, ela caminha debaixo da filosofia porque ela quer ensinar uma fé racional. Então a fé racional é a seguinte: eu pego a Bíblia e vou estudar a Bíblia. Então eu estudo sistematicamente a Bíblia, dogmaticamente. Então eu leio um texto e crio um dogma em cima daquele texto. Eu mudo o sentido daquilo que está na palavra para aquilo que eu quero. A mesma coisa que o místico, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele tira aqui,
aqui subsídio para ele fazer uma religião. E leva as pessoas para esse lado. Então, a filosofia é aquilo que baseia a fé do chamado cristianismo. Nós estamos mostrando que existe uma diferença entre cristianismo e evangelho. O cristianismo é uma religião, como é o muçulmano, como é qualquer outra religião. Não tem problema, todo mundo pode ser cristão, só não tem compromisso com Deus. Só isso. Ele é cristão, então ele cria uma dogmática desse cristianismo dele, ele faz dogmas. Então, Maria já é a mãe de Deus, ele não é só de Jesus, não. Maria é mãe de Deus. Então ele muda, ele vai mudando. E as pessoas vão entendendo esse tipo de coisa. Eu quero dizer com muita clareza que eu não tenho nada com Maria, nem com a Igreja Católica, absolutamente. Nós estamos dizendo aqui, porque eu não estou dizendo uma mentira, estou dizendo uma verdade. É o que prega a religião. Agora, você pergunta, isso é fé ou é dogma? Isso é dogma. Não, Maria foi assunta aos céus. Maria foi assunta aos céus, o túmulo dela está lá em Jerusalém. Está lá, na igreja do Calvário, lá em Jerusalém. Eu pergunto, ela não foi assunta aos céus. Não, ela foi por decreto. Em 1950, o Papa decretou que Maria foi assunta aos céus. Para a Igreja Católica, ou para os católicos, ou para quem tem sua religião, está tudo certo. Ele não tem que discutir isso. Isso é místico. É aquilo que você não precisa comprovar. É aquilo simplesmente que você ouve e replica, sem fazer nenhuma análise da verdade. Quando eu falo filosofia e falo teologia, eu não sou contra nem filosofia e nem contra teologia. Simplesmente eu não posso entender, observe, que a minha fé vai ficar baseada em sistemática, apologética, hermenêutica, propedêutica, exegese. Eu não posso entender que quando eu uso esses argumentos, eu estou usando argumentos da razão. Então, na razão, eu preciso de filosofia. Quando eu uso filosofia, eu anulo a fé. Só isso. Então, os irmãos vão ver que os grandes chamados teólogos, todos eles negaram a fé. Na década de 60, quando nós conhecemos aquilo que o Espírito Santo queria fazer, o grande livro que estava no mundo correndo era o livro de Deus Morreu. Escrito, sabe por quê? Por um teólogo. Sabe por quê que ele escreveu o livro Deus Morreu? Que a fé que estava nele tinha morrido. Agora, eu faço parte de uma religião, de uma igreja, onde o líder dessa igreja diz que Deus morreu. Eu vou ter fé em quê? Onde está a minha fé? Então, meus irmãos, por isso é que nós não podemos ser místicos. Nós não temos o misticismo para dizer, fulano disse isso, eu faço isso aqui. Fulano diz assim, botar sal grosso, não sei o que o outro falou, não sei o que. Quem aceita o misticismo, ele está aceitando tudo que se diz, qualquer doideira. E é por isso que a igreja agora ela está numa situação muito séria, muito delicada. Ela vai partir, mas vai partir? Vai. Como é que ela vai? De que forma ela vai partir? Ela vai deixar isso que está aí, a nuvem que está aí, dominando tudo? Essa nuvem negra, ela só sai com revelação, só com a luz, só com a revelação. A razão não entra, porque a razão ela vai para a escuridão. Enquanto que o projeto de Deus é para a luz. Os irmãos estão entendendo? A razão do homem vai para a escuridão. E aonde existe tudo aquilo que o homem quer, que é a escuridão, para as trevas. O período que nós estamos vivendo é esse. Não somos profetas das amarguras, do medo, absolutamente. Nós estamos mostrando uma situação profética, que aí está. Então vejam, onde nós estamos? Nós estamos mostrando que razão não é fé.
Então o cidadão lá em São Paulo, ou seja, em qualquer lugar, reúne um grupo de pessoas e diz assim: toda razão na fé, toda fé na razão. E nós dizemos assim: toda fé na razão é toda razão sem fé. Não existe razão, porque a fé não vem do homem, é um dom de um grande amigo que você tem, é do vizinho, é do parente. A fé é um dom de Deus. Da mesma forma que ela vem, ela volta. Ela não vai. A graça não. A graça ela vem e ela fica. Mas a fé não. Você faz da graça o que você quiser. Mas a fé não. Ela vem e volta. Esse é o grande problema. Agora, essa fé você prega na razão, ela fica e morre com o homem. Ela morre com o homem. Mas vejam os irmãos. Nós não queremos ensinar muita coisa, mas nós vamos ver que o protestantismo, depois da reforma religiosa, caiu nisso. Para onde que ele foi? Aí ele caiu para os iluministas. Olha aqui, os iluministas eram protestantes. Os deístas, os teístas, olha aqui, teísta, o teísmo foi uma parte da filosofia, quer dizer, veio da filosofia que admitia que Deus estava em todo canto. É isso mesmo, tudo é Deus, é o teísmo. O deísmo era da escola teológica, da maior escola teológica da Inglaterra, teologia. E eles sabem o que eles diziam? Que o Deus de Calvino era um Deus arbitrário. Calvino foi da reforma religiosa, era arbitrário. Que o Deus era o Deus da teologia. Nesse tempo surgiu Wesley. Logo a reforma trouxe depois a luta filosófica, depois veio o derramamento do Espírito. Aí Wesley, que era do grupo lá, a teologia, disse: não, estou tendo uma experiência. O camarada veio de lá e escreveu volumes para anarquizar, essa é a palavra, com a bênção que tinha vindo sobre os irmãos Wesley. O Espírito Santo foi derramado naquela época. Por que ele foi derramado? Nas ruas, nos lupanares, em todos os lugares, nas praças. 30 mil pessoas se ajoelhavam chorando, entregando, confessando seus pecados. Foi um grande avivamento. Por que foi nas ruas? Porque dentro dos templos não podia. Você pega os templos do período medieval, pega os templos, vocês vão ver, só riqueza. Você pega aquele cidadão, o casamento do rei e tal, o casamento da rainha, vai ver os templos como é que é, ouro puro. E aquele cidadão vem todo bonito, com um troço de ouro na cabeça. Era isso. E Deus não estava no Fausto. Dentro das catedrais não havia operação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi para a rua. Os bons não queriam. Os magistrados da época de Neemias não botaram o pescoço no trabalho. Esse povo que vive de cultura, simplesmente, não quer dizer que crente não tem cultura, o servo de Deus não tem cultura, tem cultura. Mas o homem que quer viver disso em detrimento à fé, isso temos aos montes. Eles não queriam nada com o projeto de Deus. Filosofia. Então a filosofia entrava e dominava. Aí você diz: mas que evangelho é esse que sobrou? É o que está vindo para nós. Esse tempo é o tempo de preparo da igreja. A igreja vai partir. Mas eu vou chegar agora à conclusão que nós precisamos entender. O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que os desvios da fé, eles estão, na verdade, patentes, claros, e com muita clareza nós estamos vendo. A filosofia está baseada em princípios que nós conhecemos, chamados metafísicos. Então vamos lá. Filosofia está relacionada com metafísica. Você pergunta: o que é metafísica? São milhões de explicações a respeito de metafísica, mas metafísica
é a forma como a filosofia se expressa desde o primeiro dia de existência. Desde quando se fala em filosofia de Platão, de Aristóteles e tantos outros, de Anaximandro, Anaximenes, a filosofia que veio de todos os lados, de mais de 600 anos antes de Cristo, metafísica. Então, a metafísica está relacionada a dois aspectos que estão aqui: é matéria e mente. Metafísica, matéria e mente. Então, filosofia é matéria e mente. A matéria é chamada res extensivo, está na razão. Então, a matéria atinge o mundo inteiro. Tudo que você imagina sobre o mundo é matéria. Está aqui. Então, filosofia está aqui dentro do mundo, ela não está fora. E da mente, é para onde a mente vai. Você não tem, assim, é chamado res cogito. Um é res extensivo. Então, filosofia é res extensivo, que é a razão, e res cogito, a mente. Então, até onde vai a razão? Até onde vai a mente. Quando você vê isso, você vê que filosofia é razão. Há pecado nisso? Não há pecado nisso. O pecado está que você tem que entender que isto aqui leva o homem à eternidade. Quanto mais você tem isso, mais você está distante da eternidade. Você querer explicar teologia com isso aqui é o que tem acontecido. Você pega os livros de teologia, você tem sistemática, tudo sistemática, então, dogmática. Você pega a dogmática do maior teólogo que o Bunter escreveu 500 e tantos volumes e tudo. Você vai para explicar aquilo que ele não consegue explicar. Então ele diz o seguinte: a minha dogmática, eu pego a Bíblia e faço a dogmática da Bíblia. Então, tudo que está escrito aqui, eu digo o seguinte: a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu boto na minha dogmática. Aí você diz: bem, não vou ler mais a Bíblia, eu vou ler o que esse cidadão escreveu a respeito da Bíblia. Escreveu teologicamente assuntos a respeito da Bíblia. Então eu creio naquilo que ele escreveu, mas é aquele um engodo. Ele tirou a essência da palavra e botou para a dogmática dele. Ele acha que é aquilo. Não tem revelação. A teologia não tem revelação. O grande problema, se ela trouxe o mundo até hoje, daqui para frente não funciona mais, porque aqui agora é a revelação. Jesus quer se revelar à igreja. A igreja vai embora. Esse tempo passou, ficou lá no passado. A luta contra a filosofia, contra isso, não vai funcionar simplesmente usando a razão. Você não consegue a razão humana para anular isso que está aqui. Ninguém consegue, porque quem cria isso aqui é o mundo. O mundo é a carne e o adversário. Você não tem como contestar. Hoje, o que é que está acontecendo? Estou mostrando a situação que a igreja fiel está passando e vai passar. A criança hoje está aprendendo filosofia. Depois que entrou a filosofia na cabeça de uma criança de 9 anos, você nunca mais tira. Ela deixa os ensinos da palavra e vai aquilo. Ela se cria mundana. Ela fica uma pessoa onde não entra nada do Espírito dela, nada. Fé desaparece, ela fica aí. Nós estamos tendo casos de filhos de crentes, até pastores nossos, ateus, ficando ateu. Sabe por quê? Porque ele não soube explicar isso aqui ao filho. Não teve condições de explicar isso. Que filosofia é razão. Então, quando ele joga razão na teologia, ele acabou com a fé. A melhor forma que você tem de acabar com a fé é você jogar a razão, e a razão filosófica. Então, assim, res cogito, res extenso. Aí dizia lá, cogito ergo sunt, quer dizer, eu penso, logo existo. Isso é filosofia que nasce logo.
depois da reforma religiosa. O cidadão que fala isso, que é o grande filósofo, ele diz isso, cogito. Ergo sum, quer dizer, logo penso. Então, pensamento, cogito é pensamento, e razão e matéria estão juntos. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que filosofia é pecado? Não, eu estou dizendo que isso não é elemento para a eternidade. Você não vai explicar teologia com isso aqui. Você, para explicar fé, colocando filosofia, acabou a fé. É isso que você vai. Você pega um jovem, ele vai, vou fazer um curso de teologia. Quando ele sai ateu. Porque ele quer entender o Deus da razão dele. O Deus filosófico é o Deus místico. É o Deus que vem lá de Platão, de Aristóteles, que entendiam, inclusive, que Deus era poesia, era não sei o que, essas bobagens. Eles não tinham a noção, então, um Deus para cada coisa. O Deus do amor, o Deus do vinho, o Deus para cada coisa. A mesma coisa hoje, você pega uma religião que tem um Deus para cada coisa. Então, eu não gosto de branco, eu gosto de preto. Então, tem um Deus preto para me atender. Um Deus, uma deusa, seja o que for. Então, é um Deus para cada coisa. O Deus dos que devem, dos canos de ferro. Então, daqui. Deus, entendeu? Da balinha. Deus, entendeu? Tem um Deus para tudo. Meus irmãos, é a mesma coisa. A mesma coisa que Israel viveu, a mesma coisa. A mesma coisa do passado, não mudou nada. Só que isso entrou por dentro do cristianismo, chamado cristianismo. E o cristianismo que não precisa do Espírito Santo para nada. Ele precisa de filosofia, ele precisa de teologia. Então, a teologia, quando se pega isso. Agora veja os teólogos que se pegaram isso. Pega Nietzsche. Nietzsche era filho de pastor. Nietzsche, o pai era um pastor luterano. A mãe levava ele para a escola dominical. Nietzsche negou quando fez o primeiro curso de filosofia. Quando voltou, disse: eu não creio mais em nada. Isso está acontecendo em todo canto já. Nietzsche, todo mundo que é cultura, sou a favor de Nietzsche. Você não sabe por que é. E o negócio é tão estranho que Nietzsche não tinha a coisa perfeita na cabeça. Ele terminou ficando pancada. Ficou 10 anos e morreu no hospital psiquiátrico. Doido de pedra mesmo. De dizer o seguinte: olha, eu quero morrer agarrado com um burro. Eu sempre digo aqui, se botar essa filosofia aqui no Brasil, os burros vão se acabar. Se cada um morrer abraçado com um burro, acaba tudo. Então, vejam só, meus irmãos, isso é filosofia. Inimigo, ele começa com Kant, aprendeu com Kant, que era um grande filósofo, o filósofo da razão, Kant, para dizer que Deus estava morto, que o homem não precisava de Deus. Nietzsche anarquizava, a palavra é essa, anarquizava com a igreja, com o evangelho, com a Bíblia, com tudo. Os alunos dele, os alunos de Nietzsche, os que substituíram Nietzsche, ficaram conhecidos. Albert Schweitzer, e você veja que coisa interessante. O Schweitzer era um filósofo, era um médico. Esse cidadão era notável pelo que fazia. Ele ia nos Estados Unidos, dava um recital, era pianista, tocava piano, ganhava dinheiro, levava lá para os rincões da África para fazer tratamento médico lá. Mas ele era a favor de um Deus que tinha morrido também. Não somente ele, mas Bultmann, Emil Brunner, todos eles eram da mesma escola de Barth. Negavam a existência de Deus. Teólogos. Negavam a escatologia, quer dizer, negavam a vinda do Senhor Jesus, negavam a palavra. Teólogo. Por quê?
Porque eles pegaram filosofia para subsidiar a fé deles. Entrou filosofia, entrou teologia, acabou a fé. E nós temos companheiros aqui que não fazer curso de filosofia, deve fazer e ficar logo lá, que não tem nada para dizer para a igreja. E alguns que já foram não voltam mais, nem devem voltar. Por quê? Porque eles vão trazer para dentro da igreja o quê? Uma fé que não existe. E é por isso que diz, você pode, você não sei o quê. Autoestima, excitação, isso não é do Espírito. Eu posso ter aqui uma reunião hoje aqui e dizer, bem, há pessoas que vieram aqui, estão mal casadas, outros têm vícios e tudo isso. Vocês querem se libertar hoje? Você pode, eu faço isso e tal, vou orar por vocês. E daqui a pouco está todo mundo curado, está todo mundo muito bom. De 2.000 que tem aqui, pelo menos uns 50, 100, vem aqui para frente, por necessidade. Aí eu pergunto, isso é pecado? Isso é mal? Não, eu estou usando a psicologia. Mas eu pergunto, psicologia salva? É uma operação do Espírito Santo sobre a alma do homem ou sobre a mente do homem? Essa é a diferença. Filosofia, teologia é para a mente, para a razão. Aquilo que é do Espírito, que é a revelação, é o que transforma o homem, que leva à eternidade. E você está na aflição aqui, mas está seguro no Senhor, está esperando no Senhor, e tem a certeza da vida eterna, e está glorificando. Precisa dos estímulos do mundo hoje. Você é contra? Eu não sou contra. Está lá em São Paulo, tem grupos grandes, eu não sou contra nada disso. Não estou dizendo que todos são iguais, nem nada. Na minha palavra não tem esse motivo. Inclusive, se alguém aqui tem essas coisas, pode ficar lá, porque nós não estamos pensando desse jeito. A obra do Espírito ou é o Espírito ou é o movimento. O movimento vale tudo, entra carne, entra tudo. A obra do Espírito não, a obra do Espírito tem que fazer a diferença, aquilo que o Espírito está fazendo e aquilo que a carne está fazendo. Há coisas que você pode ajudar. Olha, você está nessa situação, você pode dizer até uma ajuda para o seu irmão. Não, você não pode ficar desse jeito, você precisa se levantar. Você pode dar palavras de estímulo. Agora, salvação e vida eterna não tem nada a ver com filosofia. Então vamos aqui terminando dizendo o seguinte: teologia introduziu filosofia, e teologia nunca viveu, observem, sem filosofia. Quem quiser se levantar aqui agora pode se levantar para dizer que eu estou dizendo não é verdade. Não existe teologia sem filosofia, porque o ensino da teologia sem filosofia, você não consegue organizar a razão. Você não consegue. Você só organiza a razão com a razão. E razão, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então hoje qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é dizer que isso tudo que está aí existe, mas nós temos outro rumo, nós temos outro caminho, nós somos uma ilha, não queremos ser ilha, nós não queremos ser melhores do que ninguém. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros, eu acho até, vendo a minha parte, que somos até piores do que os outros, porque Deus tem nos dado tantas coisas, e eu fico pensando, será que eles estão recebendo essas coisas que nós estamos recebendo? Então nós somos privilegiados, porque nós precisamos mais. Quem mais pecou, mais perdoou. Então, mas perdoou. Perdão é outra coisa, ele é continuar no pecado. Nossa preocupação hoje está com a igreja nascente. As crianças, os intermediários, os adolescentes, os jovens e alguns já que passaram da sua juventude e resolveram surfar. Em vez de surtar, surfar. Toda onda que ele vê, ele quer surfar. Você vai morrer afogado se não quebrar o pescoço na primeira que você pegar, de mau jeito. Então veja aqui, não faça experiência
não é o que você quer religião. Então, religião tem tudo de bom. Eu estava em Brasília com o grupo nosso, nós estávamos numa reunião lá, e providenciaram para nós colchão, mas no chão, era uma escola. E um outro grupo que estava lá, chegou lá, não, eles tinham cama, eles tinham tudo, tinham piscina, tinham tudo. Digo, olha aqui, irmãos, vocês estão vendo, estamos sentados aqui no chão, na verdade, estão vendo aquele grupo lá, tá vendo? Pois é, eles são também evangélicos. Olha ali, todo mundo de sunga, bermuda, sem roupa, jogando vôlei, piscina, não sei o que, estava todo mundo lá, basquete. Eles vão para o céu. Eu quero ver para onde que nós vamos. Desse jeito nós estamos aqui, nós somos os últimos. Nós não fazemos esse tipo de coisa como crítica, mas é simplesmente uma comparação. Nós temos que entender que a razão é que está determinando as coisas. Na década de 60, quando o cidadão escreveu lá que Deus tinha morrido, teólogo da nossa igreja protestante, eu vou falar agora de igreja católica, eu tenho esse direito de falar mal da igreja católica, porque a igreja é idólatra, porque a igreja é isso e aquilo, eu tenho o direito de falar mal dos israelenses que estão lá batendo a cabeça no muro, depois de 6 milhões de mortos, do pior tipo de morte, e ainda creem nesse Deus, que os protestantes não creem mais. Eu tenho o direito de falar contra Israel, e eu estive em Israel por determinação do Senhor, e eu disse para os irmãos lá, que são crentes convertidos, judeus convertidos, eu digo, olha aqui, vocês parem de fustigar o povo de Israel, porque eles estão muito mais nobres do que nós, do que os cristãos, estão lá batendo cabeça naquele muro lá. Você passa a ver um religioso daquele de trança, empurrando carrinho, com o neném 4, 5 atrás, né, a meninada, que não anda de carro, tem votos para não andar de carro, não vê televisão, não entra em lugar nenhum que acha que tem contaminação. Qual é o crente que está fazendo isso? Aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Você vai ficar. Então não se pode falar desse povo. Eu disse para eles, os irmãos lá, vocês não falem mal. Querem ver? Eu disse outra coisa para eles. Olha aqui, vocês começam a falar dos judeus, dos israelenses. Quem vai defender Jerusalém? A igreja vai ser arrebatada, sim, vai haver um grande confronto em Jerusalém, a grande batalha vai se dar para o Messias vai descer com os santos, com a igreja, o campo tem que estar limpo. Quem vai defender Jerusalém, sabe o que é? São eles, são os judeus. Mata os judeus, dizendo que eles estão errados. Eu quero ver se o Messias vem. As pessoas não têm compreensão das coisas. Fui lá para dizer isso. Eles ficaram admirados. O que é isso? Nós nunca entendemos. Vocês têm uma mensagem agora para Israel. Nós estamos aqui, assim, 10 igrejinhas lá. É para vocês serem presos mesmo. É para vocês darem testemunho e dizer que o Messias, que eles estão esperando, que precisa vir, é o que vocês estão esperando. Só que o nosso Messias vem antes do deles. O arrebatamento da igreja, você vai dizer isso para eles, porque quando a igreja for arrebatada, eles vão dizer, aquele era o Messias verdadeiro, levou a igreja. Diga isso para eles. É um povo, uma nação pequena, um grupo pequeno, terra pouca. Meus irmãos, a compreensão do evangelho, ela é muito curta para as pessoas. E os erros vão sendo somados. Eles entenderam que eles não podem brincar com os judeus lá. Vocês evangelizem, quem quiser vem. Aceitam a Jesus, eles têm uma bênção, têm 2 bênçãos, a bênção, não é? Da salvação, da vida eterna, e a bênção que eles têm lá, como direito de judeus, que tem do povo de Deus. Não temos nada a ver com a igreja católica, nós não temos nada a ver com os judeus, nós não temos nada a ver com os movimentos que estão aí. Eles sabem o que eles estão fazendo, tem competência. Agora, pastor nosso que não tem competência para fazer o que eles têm, não faça.
Não faça que você está tirando o povo de dentro de uma obra que o Espírito Santo está chamando, uma obra onde os dons têm que governar a igreja, ou os ministérios têm que ser governados pelo Espírito Santo, e não tem outra coisa para fazer. A nossa garganta vai ficando seca cada dia, quando temos que dizer tudo isso, e dizer isso para o nosso povo que está nos ouvindo aqui, nessa reunião, em todo o Brasil e alguns até em outras partes do mundo. Mas nós temos que dizer isso. Felizmente, temos que dizer isso, ou infelizmente por alguns que acham que isso é ofensa, mas nós estamos dizendo que o momento é esse. A razão, se é a razão, você vai ficar com a razão. Aí você vai ficar com... vai negar a fé. Não, não estou negando a fé, eu creio no meu Senhor. Mentira, mentira. Não obedece, não crê, porque o meu Senhor é um negócio de meu Senhor, que eu não sei de onde ele tira isso, que eu não tenho isso. Nunca vi um negócio. Eu tinha um companheiro que dizia assim, falava para ele: companheiro, eu não sei como é que você faz tanta coisa, você obedece, dá tudo certo para você. E não deu certo, não. Não deu certo. Não dá certo, não. Vai, chegou uma hora, a coisa para. A obra está andando, está caminhando. A nossa palavra é uma palavra de lembrete, advertência. Nós estamos mostrando aqui uma realidade. A criança está aí, seu filho está aí, entregue. Você não tem uma palavra para ele. Nós já mostramos quarta medida, mostramos quinta medida. Estamos chegando, mostrando as coisas, como é que são. É isso que você quer? Então, a filosofia é isso aqui. Filosofia está baseada na mente, né? E naquilo que é a matéria. É isso aí. Aí você jogar isso dentro de Bíblia, não tem como. Aí você tem apologética, hermenêutica, terapêutica, mística, não sei o quê. Ok. Espera no Espírito Santo. Nós aqui, os pastores aqui, saímos de onde? De nada. Não tínhamos curso de coisíssima nenhuma. Agora ficar todo empolgado, não é empolgado, não é empregar, não. É se achar que tudo que você disser, porque eu acho, eu penso, não tem isso não, isso é razão. Razão não funciona. Nós estamos dizendo, direcionando. Hoje vamos consultar um grupo de uns 60 pastores novos. Não temos interesse, se sobrar 6 está ótimo. E já foram ditos nas regiões. Nós estamos tendo esse cuidado, porque quando você perde, ele leva às vezes a dúvida para um rebanho. Ele nega aquilo. Fui procurado domingo retrasado por um cidadão: se eu estou nessa obra, não saio. E porque dizer que uma semana depois mandou uma carta dizendo que a mulher dele queria que ele saísse, ele saiu. Que negócio doido! O que ele está pensando? Não é? O que ele está pensando de ministério? E eu disse para os pastores, vou repetir: ministério é mais do que a vida. Você quer ministério? Entrega a sua vida. Se você não tem a vida para entregar, não entregue. Fica onde você está, faz as bobagens suas aí, por aí, e sai pregando, dizendo bobagem, aquilo que você não crê. É melhor. Não entre nisso. O Espírito Santo, da mesma forma que ele está abençoando, também vem o juízo. Eu nunca vi juízos tão pesados quanto eu tenho visto. Vamos ficar de pé? Glorificação. Encerrando esse período. Adoramos o teu nome, Senhor, pelo ensinamento da tua palavra, por esta obra que o Senhor tem nos dado,
Sabemos que não merecemos nada do Senhor, É verdade. mas é pela Tua graça que estamos aqui e desejamos, Senhor, permanecer assim, possuídos pelo Teu Espírito, cheios da graça do Senhor, e que esta fé que um dia entrou no nosso coração, ela possa nos levar à eternidade do Senhor, nesse dia glorioso do arrebatamento da Tua igreja. Seja bendito o Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.